Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Como todos já sabem, que é de costume, para quem assistiu, né, os vídeos que eu posto. Geralmente eu só gravo o vídeo quando vem uma palavra, né? Inspirada de Deus, inspirada por Deus para falar com os irmãos. E Deus tem me levado muito para a volta, né? Para a vinda dele, né? É um assunto talvez pouco comentado, a volta de Cristo, mas Deus tem me levado muito, né, nas escrituras, estudando, para falar sobre um pouco a volta dele, para falar sobre as profecias do Antigo Testamento que está acontecendo nos dias de hoje. E algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro ultrapassado, né, ou um livro que as profecias vão ainda se cumprir, mas irmãos, saiba que tem profecias que estão se cumprindo hoje, profecias no Antigo Testamento, né, que estão se cumprindo hoje. Eu queria falar um pouquinho de cada uma delas. Nesse vídeo que eu estou fazendo, eu quero falar sobre o Mar Morto, né? Eu quero falar sobre a reconstrução do terceiro templo. E eu quero falar hoje sobre, consequentemente, a volta de Cristo, né? O vídeo vai ser um pouco longo, geralmente o vídeo que eu faço aqui é por volta, no máximo, 10 minutos, 12 minutos estourando. Só que hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo. Peço para os irmãos ficarem até o final, porque Deus tem muita coisa para falar comigo e falar contigo nessa manhã. Pois bem, primeiramente eu quero falar acerca do Mar Morto. Por quê? Porque não sei se os irmãos sabem, né? Mas algumas partes do Mar Morto tá gerando vida, né? Tá começando a nascer peixe, né? Começando a nascer árvores. E para quem não sabe, o Mar Morto o nível de salina dele é muito grande, muito alto, ao ponto de pessoas ir até o Mar Morto para se banhar e boiar na água, não conseguir afundar, boiar na água, ao ponto de pessoas ir ao Mar Morto e ter que usar proteções, né, nos olhos, porque se a água entrar nos seus olhos, você pode até acontecer algo grave nos teus olhos que possa te prejudicar a visão, enfim. Porque o nível de salina é muito grande, muito grande. E a Bíblia, ela tem uma profecia sobre o Mar Morto, que se encontra no livro de Ezequiel. Quando Deus se apresenta para Ezequiel, ele fala que... Ele aponta, mostra para Ezequiel e fala que aquele mar ali, né, na banda norte do Mar Morto, na banda norte, iria gerar vida, porém o lado sul do Mar Morto não iria gerar vida. Só que quando essa profecia foi profetizada para Ezequiel, o Mar Morto não tinha lado sul e também não tinha lado norte. Entenda, era tudo água. Não tinha essa divisão. Isso foi aproximadamente há 4.000 anos atrás. Então o Mar Morto não tinha essa divisão. Enfim, guarda essa informação. Se passou o tempo, Jesus veio, o templo, o segundo templo, a qual foi construído, foi destruído, porque existiam dois templos. Primeiro templo e segundo templo. Primeiro templo, quem construiu o primeiro templo? Salomão. Quem destruiu o primeiro templo? Nabucodonosor. Né? O povo de Israel estava pecando contra Deus. Deus enviou os profetas, né? Tanto os profetas menores quanto os profetas maiores. Deus enviou para alertar o povo. O povo continuou vivendo na desobediência, ao ponto de Deus falar que Israel fez Sodoma ser justa diante dele, porque o pecado que Israel estava cometendo
não se comparava com o pecado de Sodoma e Gomorra, era, ó, muito, mas muito pior. E Deus envia Nabucodonosor, destrói o templo. O povo fica cativo em Babilônia 70 anos. Depois o povo retorna, né, para Jerusalém. E ali constrói o segundo templo. Jesus vem, como eu falei. Jesus passeia pelo templo. Os apóstolos olham para o templo e falam: nossa, que lindo templo, Senhor. Jesus fala para eles: olha só, não vai restar pedra sobre pedra. Pois bem, a profecia de Cristo se cumpre nos anos 70. O templo ele é destruído pelos romanos, destrói o templo. E dos anos 70 até os dias de hoje, cessaram os sacrifícios, né, a qual era feito no templo. Entenda. E Israel foi espalhado, o povo de Israel foi espalhado nos anos 70. Foi espalhado. Tanto que prova disso foi que na Segunda Guerra Mundial, o que os alemães fizeram com os judeus? Mataram os judeus, porque os judeus estavam espalhados, tinha bastante judeus morando na Alemanha. E os alemães foram e mataram os judeus, porque os judeus tinham sido expulsos de Israel nos anos 70. Pô, Paulinho, mas quando Israel volta? Porque hoje a gente vê Israel. Quando eles voltaram? Voltaram em 1960, aproximadamente, que eles voltaram. E ali uma profecia de Daniel se cumpre. E aquele povo voltou para Jerusalém. Mas por que tu tá enrolando para falar isso tudo, Paulinho? Por quê? Porque quando eles voltaram, lembra que eu falei do Mar Morto? Que o Mar Morto, ele era um só. Quando eles voltaram em 1960, eles começaram a colocar pedras, porque o Mar Morto ele passa por algumas regiões. E eles começaram a dividir. E eles dividindo o Mar Morto, começou a criar o lado sul e o lado norte do Mar Morto. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o lado norte iria gerar vida? E está começando a acontecer isso. O lado norte, você pode pesquisar no YouTube, o lado norte está começando a crescer bolonhos de água doce, aonde está nascendo peixes, está vindo peixe. Ninguém sabe explicar de onde tá surgindo aqueles peixes. Você pode pesquisar o que eu estou falando. E está nascendo peixe, está nascendo vida ali naquele Mar Morto. Então, nós estamos vivendo uma profecia que Ezequiel profetizou há 4.000 anos atrás. Nós podemos ver hoje essa profecia, o Mar Morto gerando vida. E eu vou mais além. O Ezequiel no livro dele, ele fala que os frutos, né, das árvores que iam nascer em volta do Mar Morto, os frutos iam servir para alimento e as folhas iriam ser utilizadas para a cura de doenças. Mais uma vez, os cientistas, né, eles estão pesquisando e estão pegando as folhas do Mar Morto para estudos, para a cura de câncer. Então você vai ver que nós estamos vivendo profecias do Antigo Testamento, né, nos dias de hoje, porque o nosso Deus é imutável. A palavra de Deus não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar, sabe? Então, você vai ver que é lindo e tá tudo ligado, né? Como eu falei, agora eu vou falar um pouquinho do templo. O templo, como eu falei, nos anos 70, ele foi destruído, o templo. O segundo templo ele foi destruído. E Daniel, no capítulo, se eu não me engano, 8 e 9, ele fala da reconstrução do templo, né? Nos últimos dias, haveria um homem profano, né, que é organizar uma paz no Oriente Médio para a construção do terceiro templo. Por quê? Lembra que eu falei que o terceiro templo ele foi destruído? Quando ele foi destruído, pararam o sacrifício. Pararam o sacrifício. E hoje, onde era o templo de Israel, tem uma mesquita muçulmana, né?
O templo de Israel, ele foi construído, só para frisar para vocês que estão me ouvindo, para a gente não se perder, o templo de Israel foi construído aonde Abraão apresentou ali, onde Abraão sacrificava, né? Onde Abraão ia sacrificar Isaac no Monte Moriá. Então o Santo dos Santos, o templo, ele foi construído no Monte Moriá. E no Monte Moriá tem uma mesquita muçulmana, né? E para construir um terceiro templo, tem que haver um acordo de paz. Aí você me pergunta, que tá do outro lado aí me ouvindo. Ah, Paulinho, por que eles, já que o templo está construído em Israel, por que eles não destrói aquela mesquita muçulmana? Mas se ele destruir... Ou seja, se ele destruir aquela mesquita muçulmana, cara, vai estourar uma guerra. Nossa, porque os árabes, né, os muçulmanos, a raiz dos muçulmanos são os árabes. Então, se destruir para querer reconstruir o templo, cara, vai estourar uma guerra braba, sabe? Então, tem que haver um acordo de paz. Esse acordo de paz fala na Bíblia que tem que haver um acordo de paz. Daniel fala isso. Em Apocalipse fala sobre um pouco isso, mas Daniel fala um pouquinho mais sobre isso. Então, o que acontece? Em 1960, quando Israel, eles voltaram, né? Porque isso arde no povo de Israel, da construção do terceiro templo. Então eles já prepararam o quê? Para a construção do templo. Tem os utensílios já, os utensílios santos fizeram. Tem os utensílios, né? Já tem, só para vocês entenderem, já tem as 4 novilhas vermelhas. Por que as 4 novilhas vermelhas é tão importante, Paulinho? Por quê? Porque as 4 novilhas vermelhas, né, ela servia no Antigo Testamento para purificação de pecados. Como assim? Eles pegavam a novilha vermelha, queimavam a novilha vermelha, as cinzas dela eles misturavam com água, né, para purificar os utensílios do templo, o templo e o povo. Então, sem a novilha vermelha, só para tu entender, não tem como haver reconstrução do templo. Só que eles já acharam a novilha vermelha, e essa novilha vermelha tem todo um detalhe por trás dela. Não pode ser qualquer novilha, não pode ter não pode ter mancha, ela tem que ser perfeita, e eles têm essa novilha vermelha. Eles acharam essa novilha vermelha. Entende? Então tudo está sendo preparado. Tudo já está sendo preparado. Ele já tem os sumos sacerdotes, né? Ele já tem os sacerdotes para apresentar o sacrifício. Ah, Paulinho, mas como assim? Pode ser qualquer pessoa? Não, não pode ser qualquer pessoa. O sumo sacerdote era da tribo de Levi, né? E eles não poderiam ter contato com o morto, eles não poderiam ter nascido em hospitais. Então ele já tem essas pessoas da tribo de Levi com todos esses detalhes para realizar o sacrifício. Então, já está tudo sendo preparado. Ah, Paulinho, mas o que tem a ver isso tudo aí que tu falou, da construção do templo, né? Por que o templo é tão importante? Né? Por que esse acordo de paz para a reconstrução do templo é tão importante? Por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre a grande tribulação, quando reconstruir o templo, vai começar a grande tribulação, a perseguição. Aí uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada e outros acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sabe? Vai começar, é o anticristo que vai fazer esse acordo de paz. Então o palco já está sendo preparado para isso. O palco já está sendo montado para isso. Tudo já, as profecias, cara, se você for ver no Antigo Testamento, elas estão se cumprindo aos nossos olhos. Por quê? Eu fico muito assistindo essas coisas sobre a guerra, né? Hamas, Israel. Você vai ver que o Trump ele deu uma entrevista que me deixou muito receoso. Por quê? Porque ele falou, olha só, eu vou ter paz no Oriente Médio.
eu vou fazer ter paz no Oriente Médio, né? Eu acredito, meus irmãos, que falta pouco, cara, para a volta de Cristo. Falta pouco para a volta de Cristo. E a pergunta é, como anda o seu coração, cara? Você tem se preparado? Como você tem se comportado diante de Deus? Né? O palco está sendo preparado, tudo está sendo montado, né, para o anticristo. E como você tem andado diante da presença de Deus? Você tem andado como aquelas 5 virgens, a qual fala no Evangelho de Mateus, que elas eram prudentes, carregando os seus azeites, deixando as suas lamparinas acesas, esperando o noivo voltar? Ou você anda como aquelas outras 5 virgens, imprudentes, negligentes, vivendo a sua vida no seu bel prazer, vivendo sua vida como sem compromisso com a palavra de Deus, vivendo a sua vida como de qualquer maneira, sabe? Porque a Bíblia fala que em breve Jesus voltará, né? E isso está a ponto de acontecer. Você vê, quer ver outra informação que eu quero dar para os irmãos, para edificação do corpo de vocês? A NASA, né? Ela falou sobre um asteroide que está rodeando a Terra. Esse asteroide, na verdade, ele rodeia a Terra, ó, há um bom tempo. E a NASA deu um nome para ele, a qual eu não me lembro no momento. Mas a NASA deu um nome para ele. E esse asteroide, o que ele faz? Ele vai até o Sol, e o Sol roda o Sol pela sua... A gravidade do Sol lança ele de novo, né? E ele fica assim, olha, no nosso sistema solar, indo e voltando. Ele fica indo e voltando, indo e voltando. E a NASA falou que em 2030 ele vai passar muito colado com a Terra, sabe? Muito colado com a Terra. E sabemos que o livro de Apocalipse, ele fala sobre asteroides caindo na Terra, né? Que vai matar pessoas, que vai contaminar a terça parte da água, do mar, né? Da água que nós bebemos, enfim. Então você vai ver, cara, que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia fala que nos últimos dias o calor iria aumentar de uma tal forma, sabe? De uma tal forma, em Apocalipse está escrito isso. O que está acontecendo? Né? A Terra está esquentando, a cada ano que passa a Terra está esquentando. Então você vai ver que a gente tem vivido essas profecias, tem acontecido aos nossos olhos. Por que você está falando isso, Paulo, nesse vídeo? Por que tu vem trazer essa mensagem? Enfim, resume. É para os irmãos ficarem atentos, sabe? É para os irmãos se atentar que a Bíblia não é um livro romântico, é um livro metafórico, não. A Bíblia é um livro que ele é vivo. E profecias acontecem, né, aos nossos olhos. Então que os irmãos venham ficar nessa palavra. Eu não vou estender mais, porque senão vai ficar... Já fiz um vídeo grande, vai... Enfim, não vou me estender mais. É só isso que eu queria alertar aos irmãos que estão me ouvindo aí do outro lado. As profecias estão se cumprindo, né? Basta você ler a Bíblia ou buscar informações sobre ela, né? Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa. E que Deus venha te despertar, né? De acordar. Acorda tu que dorme, porque breve está a vinda de Cristo. Amém? Que você venha ter um dia abençoado pela glória do nome de Deus. Amém, meus irmãos.